Na cidade de Recife, há uma professora aposentada chamada Dona Esperança que se tornou uma lenda em seu bairro. Durante mais de 40 anos, ela ensinou em uma escola pública onde presenciou mudanças dramáticas na educação brasileira. Viu currículos serem reformulados dezenas de vezes, metodologias entrarem e saírem de moda, teorias pedagógicas se sucederem em ondas de entusiasmo e posterior abandono. Administradores mudavam, políticos prometiam revoluções educacionais, e especialistas proclamavam soluções definitivas que logo se mostravam inadequadas. Em meio a toda essa turbulência, Dona Esperança mantinha uma prática que intrigava colegas mais jovens. Começava cada dia letivo lendo um trecho da Bíblia em silêncio antes de entrar em sala de aula. Quando questionada sobre esse hábito, ela explicava: "Filha, eu já vi muitas teorias educacionais virem e irem, muitas promessas de mudança que não mudaram nada. Mas os princípios que aprendo na palavra de Deus sobre paciência, amor, justiça, verdade e esperança nunca falharam comigo. Eles me dão a base sólida que preciso para navegar em todas essas mudanças sem perder o rumo." Seus resultados falavam por si, suas turmas sempre se destacavam não apenas academicamente, mas no desenvolvimento de caráter. Ex-alunos voltavam anos depois para agradecer não apenas pelas lições de matemática ou português, mas pelos valores que ela havia modelado. Colegas que inicialmente consideravam seu apego à Bíblia como antiquado começaram a reconhecer que havia algo especial na estabilidade e sabedoria que ela demonstrava. Quando se aposentou, Dona Esperança foi homenageada não apenas pelos anos de serviço, mas pelo exemplo de integridade que havia oferecido. Em seu discurso de despedida, ela disse: "Eu aprendi que em um mundo onde tudo muda constantemente, precisamos de algo que não muda. A palavra de Deus foi essa rocha para mim. Ela me ensinou que não precisamos ter medo das mudanças quando temos fundamentos sólidos." A experiência de Dona Esperança ilustra uma verdade essencial para todos os cristãos. Em uma época de mudanças rápidas, opiniões conflitantes, e pressões culturais intensas, a palavra de Deus permanece como nossa âncora inabalável e nosso guia confiável. Vivemos em uma era de mudanças sem precedentes. Em questão de décadas, vimos transformações radicais na tecnologia, nas estruturas familiares, nos valores sociais, na política, na economia, e até mesmo na forma como entendemos conceitos básicos como verdade e moralidade. O que era considerado certo e imutável em uma geração é questionado e frequentemente rejeitado pela seguinte. Nesse contexto de fluxo constante, a palavra de Deus se destaca como uma rocha sólida em meio a areias movediças. Jesus declarou: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Pedro ecoou essa verdade: "A palavra do Senhor permanece para sempre." Isaías proclamou: "Seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente." Essa permanência não é apenas uma característica acidental da Escritura, é fundamental para sua natureza divina. Deus não muda, portanto sua palavra não muda. Os princípios morais que ele estabeleceu não se tornam obsoletos com o passar do tempo. As verdades sobre a natureza humana que ele revelou não perdem relevância com o avanço da psicologia moderna. As promessas que ele fez permanecem válidas independentemente das circunstâncias. Isso não significa que devemos interpretar a Bíblia de forma rígida ou ignorar contextos históricos e culturais. Significa que os princípios fundamentais revelados nas Escrituras, sobre quem Deus é, sobre a natureza humana, sobre certo e errado, sobre propósito e significado, transcendem épocas e culturas específicas. Uma das principais ameaças à firmeza na palavra de Deus em nossa época é a pressão cultural para relativizar verdades absolutas. A cultura contemporânea promove a ideia de que toda verdade é subjetiva, que cada pessoa deve determinar sua própria moralidade, e que reivindicar verdades universais é uma forma de intolerância ou arrogância. Essa mentalidade é atraente porque parece promover tolerância e respeito pela diversidade. Mas quando aplicada de forma consistente, ela se torna autodestrutiva. Se não existem verdades absolutas, então a própria afirmação de que não existem verdades absolutas não pode ser absoluta. Se toda moralidade é relativa, então não temos base para condenar injustiças óbvias como genocídio, escravidão, ou abuso infantil. O cristão que permanece firme na palavra de Deus reconhece que algumas verdades são de fato absolutas porque foram estabelecidas pelo Criador de toda a realidade.
Isso não nos torna arrogantes, na verdade, deveria nos tornar humildes, porque reconhecemos que não somos nós que determinamos a verdade, mas sim aquele que é a própria verdade. Ao mesmo tempo, firmeza na palavra não significa insensibilidade cultural ou falta de amor. Jesus era absolutamente comprometido com a verdade, mas também era conhecido por sua compaixão pelos perdidos e quebrantados. Podemos manter convicções firmes enquanto demonstramos amor genuíno por aqueles que discordam de nós. Permanecer firme na palavra de Deus não significa nunca ter dúvidas ou questões. Até mesmo homens de grande fé como Davi, Jó e João Batista expressaram momentos de incerteza e questionamento. A diferença está em como lidamos com essas dúvidas: as usamos como oportunidades para um relacionamento mais profundo com Deus, ou permitimos que elas nos afastem dele? Dúvidas honestas podem na verdade fortalecer nossa fé quando as processamos adequadamente. Quando questionamos aspectos da fé cristã, somos forçados a examinar mais profundamente as evidências, a buscar respostas mais satisfatórias, e a desenvolver uma fé mais madura e resistente. O problema surge quando tratamos dúvidas como evidência de que a fé cristã é falsa, em vez de reconhecê-las como parte normal do crescimento espiritualismo, ou quando permitimos que pressões sociais transformem questões legítimas em desculpas para abandonar convicções que se tornaram inconvenientes. Permanecer firme na palavra significa ter a honestidade de reconhecer quando não entendemos algo, a humildade de buscar respostas de fontes confiáveis, e a paciência de viver com alguma incerteza enquanto confiamos no caráter conhecido de Deus. Significa distinguir entre questões centrais da fé cristã, que são claramente estabelecidas na Escritura, e questões periféricas, onde pode haver espaço para diferentes interpretações. Uma das formas mais práticas de permanecer firme na palavra de Deus é usá-la como fundamento principal para nossas decisões, especialmente quando enfrentamos dilemas éticos ou escolhas de vida importantes. Isso não significa ignorar sabedoria prática, conselhos de pessoas maduras, ou considerações de contexto. Significa permitir que os princípios bíblicos tenham a palavra final quando há conflito entre diferentes orientações. Daniel demonstrou esse tipo de firmeza quando foi confrontado com leis que contradiziam sua fé. Ele não procurou maneiras de contornar ou reinterpretar suas convicções para torná-las mais convenientes. Em vez disso, escolheu obedecer a Deus independentemente das consequências pessoais. Sua firmeza não apenas o protegeu espiritualmente, mas também resultou em bênção temporal quando Deus o honrou por sua fidelidade. Na vida moderna, essa firmeza pode se manifestar em decisões sobre honestidade nos negócios quando mentir seria mais lucrativo, sobre fidelidade no casamento quando outras opções parecem mais atraentes, sobre generosidade quando reter seria mais seguro financeiramente, ou sobre perdão quando vingança pareceria mais satisfatória. A palavra de Deus nos oferece não apenas comandos específicos, mas princípios abrangentes que podem ser aplicados a situações que os escritores bíblicos nunca poderiam ter imaginado. Os princípios de amor, justiça, integridade, compaixão e sacrifício próprio transcendem épocas e podem orientar decisões em qualquer contexto cultural. Uma tentação sutil que muitos cristãos enfrentam é o pragmatismo espiritual, a tendência de ajustar nossas convicções baseadas na palavra de acordo com o que parece funcionar ou produzir resultados desejados. Quando métodos que contradizem princípios bíblicos produzem crescimento numérico na igreja, sucesso nos negócios, ou popularidade social, pode ser tentador racionalizar essas abordagens. Mas permanecer firme na palavra significa confiar que os métodos de Deus são sempre superiores, mesmo quando não produzem resultados imediatos que possamos medir. Significa confiar que obediência a longo prazo produzirá frutos melhores que atalhos de curto prazo, mesmo quando não conseguimos ver como isso funcionará. Jesus enfrentou essa tentação no deserto quando Satanás lhe ofereceu atalhos para alcançar seus objetivos messiânicos. Em cada caso, Jesus respondeu citando a Escritura e mantendo sua fidelidade ao plano do Pai, mesmo que isso significasse o caminho mais difícil da cruz. Na vida cristã contemporânea, isso pode significar escolher métodos de evangelismo que respeitam a dignidade das pessoas em vez de usar manipulação emocional, mesmo que os resultados sejam menores. Pode significar manter padrões bíblicos de liderança mesmo quando estilos autoritários ou populistas parecem mais eficazes.
Pode significar priorizar formação de caráter sobre crescimento rápido, relacionamentos autênticos sobre números impressionantes. Permanecer firme na palavra de Deus não é apenas sobre obediência a comandos, é também sobre buscar nela sabedoria para navegar nas complexidades da vida. A Bíblia contém não apenas leis morais, mas também princípios profundos sobre relacionamentos, liderança, trabalho, família, finanças, e praticamente todos os aspectos da experiência humana. Os provérbios, em particular, oferecem sabedoria prática sobre como viver de forma sábia em um mundo complicado. Eles nos ensinam sobre o valor do trabalho duro, os perigos da preguiça, a importância da integridade, os benefícios da humildade, e as consequências do orgulho. Essa sabedoria não é culturalmente específica, ela reflete princípios universais sobre como o mundo moral funciona. Jesus demonstrou essa sabedoria divina em seus ensinamentos sobre relacionamentos, liderança e propósito de vida. Seus princípios sobre amor ao inimigo, liderança servil, e encontrar vida através de perdê-la parecem contraintuitivos à sabedoria humana, mas provaram ser profundamente verdadeiros através dos séculos. Quando enfrentamos decisões difíceis ou situações complexas, permanecer firme na palavra significa primeiro buscar o que ela ensina sobre princípios relevantes, em vez de simplesmente confiar em nossa própria intuição ou na sabedoria convencional da cultura. Uma responsabilidade crucial de permanecer firme na palavra de Deus é transmiti-la fielmente às próximas gerações. Cada geração enfrenta a tentação de adaptar a mensagem bíblica para torná-la mais palatável à cultura contemporânea, mas isso frequentemente resulta em diluição ou distorção da verdade original. Moisés instruiu o povo de Israel, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. A transmissão da palavra não era apenas responsabilidade de líderes religiosos profissionais, mas de cada geração para a seguinte. Isso significa que pais cristãos têm a responsabilidade de ensinar a palavra a seus filhos, não apenas através de instrução formal, mas através do exemplo de vida e aplicação prática. Significa que líderes da igreja têm a responsabilidade de pregar e ensinar fielmente, mesmo quando a mensagem não é popular ou conveniente. Também significa que cada cristão deve estar preparado para dar razão da esperança que há nele, para explicar e defender princípios bíblicos quando questionado, e para modelar uma vida que reflete os valores da palavra de Deus. Um dos desafios de permanecer firme na palavra de Deus é fazer isso de uma forma que reflita o amor de Cristo. É possível ser tão rígido em nossas convicções que nos tornamos duros e não amorosos. É também possível ser tão focados em amor que negligenciamos verdades importantes. O desafio é encontrar o equilíbrio que Jesus modelou. Jesus nunca comprometeu a verdade por popularidade, mas também nunca usou a verdade como arma para ferir pessoas. Ele confrontou o pecado diretamente, mas sempre no contexto de amor redentor. Ele manteve padrões altos, mas ofereceu graça para aqueles que falharam em alcançá-los. Essa abordagem equilibrada requer sabedoria, maturidade e dependência do Espírito Santo. Requer que estudemos não apenas o que Jesus ensinou, mas como ele ensinou. Requer que busquemos não apenas defender a verdade, mas encarná-la de formas que atraem outros para Cristo. Permanecer firme na palavra de Deus não é apenas uma questão de força de vontade humana, é também uma questão de encontrar força espiritual na própria palavra. As Escrituras são descritas como vivas e eficazes, capazes de fortalecer, encorajar e transformar aqueles que se alimentam delas regularmente. Davi escreveu: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra escondida no coração se torna uma fonte de força na tentação, orientação na confusão, e esperança no desânimo. Jesus demonstrou isso quando citou as Escrituras para resistir às tentações de Satanás no deserto. Isso significa que permanecer firme na palavra requer mais do que conhecimento intelectual dela, requer internalização profunda através de meditação, memorização e aplicação prática. Requer que permitamos que ela molde não apenas nosso comportamento, mas nossos pensamentos, emoções e perspectivas básicas sobre a vida. Aqueles que escolhem permanecer firmes na palavra de Deus inevitavelmente enfrentarão oposição, seja sutil ou aberta. Jesus advertiu seus seguidores: no mundo tereis aflições.
Paulo lembrou Timóteo, e na verdade todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa oposição pode vir de várias formas: pressão social para conformidade, consequências profissionais por manter padrões éticos, críticas por sustentar convicções impopulares, ou até mesmo perseguição mais direta em alguns contextos. A chave é estar preparado para essa oposição e vê-la como uma oportunidade de demonstrar fé genuína. A história está cheia de exemplos de pessoas que permaneceram firmes na palavra apesar de grande oposição: os reformadores protestantes que arriscaram suas vidas para restaurar verdades bíblicas, missionários que levaram o evangelho a culturas hostis, e cristãos comuns que mantiveram sua fé em regimes totalitários. Esses exemplos nos lembram que permanecer firme na palavra é não apenas sobre conveniência pessoal, mas sobre fidelidade a Deus independentemente do custo. É sobre valorizar a aprovação de Deus mais que a aprovação dos homens, verdade eterna mais que conforto temporário. Embora permanecer firme na palavra de Deus possa às vezes ser custoso a curto prazo, invariavelmente resulta em bênção a longo prazo. Jesus prometeu: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao varão prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa firmeza produz estabilidade emocional e espiritual, clareza moral em tempos confusos, e a confiança que vem de saber que estamos alinhados com a vontade de Deus. Produz relacionamentos mais profundos e autênticos, baseados em verdade em vez de conveniência. Resulta em uma vida com propósito e significado que transcende circunstâncias temporárias. Mais importante ainda, resulta na aprovação de Deus e na participação em seus propósitos eternos. Como Paulo escreveu próximo ao fim de sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Como Dona Esperança descobriu em sua carreira como educadora, permanecer firme na palavra de Deus não é uma decisão única, mas um compromisso diário. Cada dia traz novas pressões para compromisso, novas tentações para tomar atalhos, novas oportunidades para escolher conveniência sobre convicção. Mas cada dia também traz novas oportunidades para experimentar a fidelidade de Deus, para ver sua sabedoria validada na experiência, e para se tornar mais como Cristo através da obediência à sua palavra. É um caminho que exige coragem, mas oferece recompensas que superam qualquer custo. A palavra de Deus permanece nossa âncora em tempos turbulentos, nossa bússola em territórios desconhecidos, e nossa fonte de força quando nossas próprias forças falham. Permanecendo firmes nela, encontramos não apenas estabilidade para nós mesmos, mas nos tornamos fontes de estabilidade para outros que estão lutando para encontrar seu caminho em um mundo instável. Como declarou o salmista: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Em uma época de grande escuridão e confusão, aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus carregam uma luz que o mundo desesperadamente precisa ver.